Olá, meu nome é Juliana Hermesdorf, sou meteorologista do Alerta Rio e vou apresentar um trabalho cujo título é Análise de indicadores dinâmicos e termodinâmicos em eventos de chuvas muito fortes ocorridas na cidade do Rio de Janeiro entre fevereiro e abril de 2019. O trabalho, ele consta com introdução, breve revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e considerações e conclusões. E na introdução, a gente tem observado que chuvas intensas, elas são muito estudadas, né? Principalmente a formação desse tipo de chuva. Isso por conta da sociedade e por conta também dos eventos de deslizamentos e alagamentos também que ocorrem inundações nas grandes cidades. E a cidade do Rio é uma cidade que isso acontece, a gente tem observado esses tipos de ocorrências, né? Então essas chuvas fortes ocasionam deslizamentos, alagamentos, e além disso também atrapalha a mobilidade urbana da cidade. E como esses eventos de chuvas intensas acontecem há décadas no Rio, né, como pode ser visto nas fotos, nos registros, foi criado no finalzinho de 1996 o Sistema Alerta Rio, que é um sistema de alertas de chuvas intensas e deslizamentos. E a finalidade desse sistema é emitir boletins de alerta à população sempre que houver previsão ou de chuvas intensas que possam gerar inundações em vias públicas ou que possam também gerar deslizamentos. Então aqui temos um ranking das maiores chuvas em uma hora das estações do Alerta Rio. Então é possível observar que é comum termos em alguns anos chuvas maiores que 100 milímetros em uma hora, ou seja, chuvas intensas num curto período de tempo. E essas chuvas afetam a cidade, a mobilidade da cidade, além também de causar danos, deslizamentos e alagamentos. E atualmente, o Sistema Alerta Rio ele se encontra no Centro de Operações do Rio, que é um centro que reúne diversos órgãos da prefeitura, onde a informação ela é disseminada de uma forma muito mais rápida. Hoje, o Centro de Operações ele coordena estágios operacionais da cidade. São eles 5 estágios: normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. Esses estágios estão relacionados tanto à mobilidade, grandes eventos da cidade, como também relacionados à chuva, principalmente nesses 3 últimos estágios. Então, conhecer as condições meteorológicas favoráveis a chuvas intensas com uma antecipação torna o trabalho do Centro de Operações e da Prefeitura mais ágil. A Prefeitura consegue se antecipar em função dessa previsão com um pouco mais de antecedência, principalmente nesses estágios de atenção, alerta e crise que demandam uma atenção grande em relação à Prefeitura. Então, a motivação desse trabalho é identificar as características atmosféricas associadas a eventos de chuvas muito fortes que possam ocorrer na cidade do Rio e que possam auxiliar no desenvolvimento de novas ferramentas para antecipar os avisos e assim minimizar possíveis danos à cidade. Assim, agora eu vou falar uma breve revisão bibliográfica desse trabalho. Então, na identificação, na formação dessas chuvas mais intensas, se faz necessário olhar variáveis dinâmicas e termodinâmicas da atmosfera. As dinâmicas voltadas como gatilhos relacionados aos ventos em diferentes camadas da atmosfera e as variáveis termodinâmicas relacionam às propriedades térmicas, variações de temperatura e umidade também dessas camadas. Então, a coexistência dessas variáveis elas podem indicar um potencial de chuvas intensas. As variáveis termodinâmicas, elas são expressas também através de índices, oriundos de sondagens atmosféricas. Eles estão em azul nessa tabela. E as variáveis dinâmicas, que são convergência, divergência, movimento vertical, elas são oriundas de dados de modelagem. Então, conhecendo essas variáveis e como elas se comportam, é possível expressar um potencial ou não para chuvas intensas. Então, os indicadores termodinâmicos listados nesse trabalho, CAP, CINE
índice CAI Total Totals, informações oriundas das sondagens atmosféricas, e os indicadores dinâmicos, convergência, divergência e movimento vertical. Materiais e métodos. Então, os materiais e os métodos realizados para identificar esses padrões atmosféricos foi, primeiro, a identificação dos eventos de chuvas intensas entre fevereiro e abril de 2019, né, um período curto, mas acreditamos que a gente já possa ter uma ideia de como se comporta esse padrão, e a análise desses padrões posteriormente. Então, na identificação desses eventos, foram analisados 6 eventos nesse período. Entre esses 6 eventos, frentes frias, circulação marítima, zona de convergência ocasionaram chuvas intensas. Em todos esses eventos, ocorreu chuva de 50 milímetros na hora. E na identificação desses padrões meteorológicos, dessas variáveis e condições, nesses 6 eventos foram utilizadas saídas do modelo numérico WRF com integrações realizadas com os dados do GFS. Esses padrões, essas variáveis meteorológicas, elas foram analisadas antes da chuva e também por um tempo prolongado até o final da chuva, né? Então, para se conhecer todo esse ambiente favorável às chuvas intensas. E assim, os resultados gerados por esse modelo, é possível observar que houve um aumento da disponibilidade de umidade em níveis mais baixos da atmosfera antes da chuva acontecer. Então, essas linhas tracejadas em azul é o momento que a chuva começa. Então, antes dela acontecer, houve um aumento muito grande, muito rápido da umidade em baixos níveis. E outro destaque nesses resultados é a circulação dos ventos, também favorável antes da chuva acontecer. Então, houve bastante convergência e divergência em altos níveis, o que favorece também a intensificação dessas nuvens, e o movimento vertical também aumenta muito em níveis médios, o que favorece também a intensificação dessas chuvas intensas. E posteriormente à análise dessas variáveis a partir da modelagem, foi analisado também o agrupamento dessas variáveis e verificou que a chuva ela apresentou uma maior similaridade com variáveis de umidade específica e intensidade dos ventos nos baixos e níveis médios da atmosfera. E, posteriormente a isso, foi analisado um evento específico do dia 8 de abril, onde foram chuvas muito intensas. Então, num período de 24 horas, pôde-se observado chuva maior que 300 milímetros, né, nessas áreas com círculo redondo. E aqui são imagens de radar dessa chuva do dia 8 de abril de 2019, foi uma chuva bem intensa. E foi gerada, assim, a umidade específica, outras variáveis também para esse evento em específico. E foi analisado que teve também uma umidade alta antes da chuva acontecer em níveis mais baixos da atmosfera, ou seja, indicadores termodinâmicos, e também uma convergência em níveis baixos, o que favorece a intensificação das nuvens, também foi bem intensa nesse caso, ou seja, os indicadores dinâmicos também ali se mostraram, aonde a umidade, convergência de umidade e convergência também em níveis baixos e divergência em níveis mais altos também se mostraram favoráveis a essas chuvas intensas. Então, como consideração e conclusão, assim, as variáveis termodinâmicas elas apresentaram valores máximos poucas horas antes da chuva, principalmente associados à disponibilidade de umidade em baixos níveis da atmosfera. Em relação às variáveis dinâmicas, a presença de uma circulação favorável também se mostrou convergência em baixos níveis e divergência em altos níveis. E o caso do dia 8 de abril, isso foi reforçado, onde a modelagem mostrou que nesse caso específico a gente teve também tanto essa convergência de umidade de ventos em baixos níveis e divergência dos ventos em altos níveis, que favoreceu as chuvas intensas. Muito obrigada!
Bom dia, meu nome é Ana Clara, eu sou aluna de mestrado da UFRJ e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das reanálises CFSR e ERA5 para os casos de ciclones subtropicais sobre a Bacia de Santos. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela Claudine Deretinsky e pela Natasha Oliveira. Os ciclones subtropicais, também chamados de híbridos, são responsáveis por danos severos às regiões costeiras devido à sua precipitação intensa e também aos seus ventos fortes. Isso também ocorre dentro da Bacia de Santos, que é uma importante região petrolífera brasileira. Entre os anos de 2011 e 2020, a Marinha do Brasil reportou a ocorrência de 8 ciclones subtropicais, todos classificados como tempestades subtropicais, ou seja, com ventos acima de 34 nós. Desses 8 ciclones, 6 deles passaram dentro da Bacia de Santos. Essa figura é do artigo da Reboita e Colaboradores 2019, que mostra o local de início, delimitado por um círculo, e também a trajetória de 6 desses ciclones subtropicais que foram classificados pela Marinha. Nós podemos ver que a maior parte deles eles nascem ou passam dentro dessa região que é a Bacia de Santos. Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho das reanálises CFSR e também do ERA5 na simulação dos ciclones subtropicais que atuaram dentro da Bacia de Santos. Nesse trabalho foram utilizados dados do CFSR e do ERA5 de vento, umidade específica e altura geopotencial em diferentes níveis da atmosfera e também de pressão nível médio do mar. Também foram utilizados dados da Boia de Santos. Esses dados estavam disponíveis entre os anos de 2011 e 2019, mas após um tratamento dos dados e controle de qualidade, foi decidido usar apenas os dados entre 2015 e 2017. Os dados foram de vento a 10 metros e de pressão nível médio do mar. Nessa tabela podemos ver as características diferentes entre as duas reanálises, entre elas suas fontes, resolução horizontal, vertical, temporal e período de dados disponíveis. Podemos observar que a resolução do ERA5 é maior, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e na resolução temporal os dois são iguais. A figura da esquerda mostra em colorido a batimetria da região costeira próxima ao sudeste do Brasil, em linha azul, a região delimitada pela Bacia de Santos. O losango no meio da bacia representa o local da Boia de Santos, que é utilizada nesse trabalho. Na tabela, nós conseguimos observar a localização do ponto médio da Boia de Santos e também o ponto de grade mais próximos do CFSR e do ERA5 em relação à boia. A gente consegue observar que o ERA5, a latitude dele fica mais próxima da boia em relação ao CFSR. Dos 6 ciclones subtropicais que passaram dentro da Bacia de Santos, nós vamos estudar 4 deles. São os casos em que é possível confrontar os dados dos ciclones com os dados da Boia de Santos. São eles o Bapo, o Cari, o Deni e o Essaí. Nós fizemos séries temporais de vento a 10 metros e também de pressão ao nível médio do mar, começando desde 3 dias antes do início do evento até a desconfiguração de cada evento. Para avaliar a diferença entre as duas reanálises, fizemos campos de diferenças do CFSR menos o ERA5, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro dia de cada evento. Isso foi feito para a pressão nível médio do mar, por 8 a 10 metros, e também para a espessura da camada entre 500 e 1000 HPA. Foi calculado o desvio padrão e as correlações entre as reanálises e os dados da Boia de Santos, começando desde 3 dias antes do início de cada evento até a desconfiguração do ciclone. Isso foi feito juntando todos os 4 eventos de ciclones subtropicais em apenas um conjunto de dados. Essa primeira imagem é para o ciclone subtropical Bapo. Do lado esquerdo está a escala do vento a 10 metros e do lado direito a escala da pressão nível médio do mar. Em linhas contínuas está a pressão nível médio do mar e em tracejado está o vento a 10 metros. Essa imagem começa 3 dias antes do início do evento, então essa imagem começa no dia 2 às 0Z, 0TC, e o ciclone ele só se forma no dia 5. A gente consegue observar que ambas as análises conseguem representar bem essa queda da pressão conforme o centro do ciclone se aproxima da Boia de Santos e também que ambas representam bem a maré semidiurna, é bem representada. Em relação ao vento, ele é mais ruidoso, né? Não é uma variável prognóstica do modelo, mas ainda assim ambas as análises conseguem pegar os aumentos, né? Os picos e também os decréscimos do vento.
em praticamente todos. Eles não pegam os picos exatos, porque é muito ruidoso, mas ainda assim eles acompanham bem a velocidade do vento. Uma diferença que nós conseguimos encontrar entre as reanálises é que o ERA5 ele superestima os valores da boia em praticamente todos os dias. Ele está sempre um pouco acima do valor registrado pela boia, enquanto o CFSR hora está acima, hora está abaixo, ele não tem uma tendência tão definida de superestimar quanto o ERA5 tem. Essa segunda imagem é para o ciclone subtropical Cari, e a gente consegue ver uma tendência parecida com a vista no BAPO, onde o ERA5 ele consegue pegar bem a descida da pressão, acompanha bem a maré semidiurna, mas o ERA5 está sempre superestimando a boia de Santos na pressão. É uma superestimativa pequena, mas ainda assim, comparando com o CFSR, ela fica bem visível, né? Para o ciclone subtropical Deni, a gente encontra também a mesma característica, de superestimativa do ERA5 em relação à boia de Santos em quase todos os momentos durante e antes a passagem do ciclone subtropical. Em relação ao vento 10 metros, a gente consegue ver que os valores das reanálises em relação à boia, eles se diferem um pouco mais, ficam um pouco mais afastados, tendo entre 2 e 3 metros por segundo de diferença, mas ainda assim as reanálises conseguem captar os máximos e a tendência de diminuição e depois aumento e diminuição de novo da variável do vento a 10 metros. Essa última imagem é para o ciclone subtropical Essaí. A gente consegue observar ainda a mesma tendência, do ERA5 seguir bem a maré semidiurna e também a tendência de diminuição da pressão, mas ainda assim superestimar em relação à boia de Santos os dados de pressão ao nível médio do mar. O vento a 10 metros também é bem representado, mas nesse caso aqui a gente consegue ver que o ERA5 ele tem alguns mínimos que não são observados na boia de Santos, e o CFSR coloca alguns máximos, alguns picos maiores do que realmente o vento observado na boia de Santos. Ainda assim, nós conseguimos observar que o CFSR aparentemente consegue representar um pouco melhor o vento a 10 metros em relação ao ERA5. Ele segue um pouco melhor os picos e mínimos da boia. No desvio padrão da boia de Santos e das duas reanálises, nós conseguimos observar que ambas as reanálises têm um desvio padrão próximo da boia de Santos, tanto para a pressão de média do mar quanto para o vento a 10 metros, indicando que as reanálises têm uma amplitude de variação próxima da boia de Santos observada. Na correlação, a gente consegue observar que o ERA5 apresenta valores maiores do que o CFSR em ambas as variáveis. Essa é uma imagem do ciclone subtropical BAPO, para o primeiro dia do evento, para o segundo dia do evento e para o terceiro dia do evento. Ela mostra a diferença entre o CFSR menos o ERA5 da pressão nível médio do mar em contorno e da intensidade do vento a 10 metros em colorido. Em relação à pressão nível médio do mar, a gente observa que o CFSR apresenta valores menores que o ERA5 no oceano, nos 3 dias do evento. Mas no vento a 10 metros, em colorido, a gente não observa essa tendência. Observa valores muito discrepantes, uma hora menor, uma hora maior, não mostra uma tendência clara. Essa figura mostra a espessura entre 500 e 1000 HPa em colorido e também a de pressão nível médio do mar em contorno. Nela é possível observar uma tendência do CFSR de apresentar valores maiores que o ERA5 no continente e também em parte do oceano nos 3 dias do evento. Essa mesma característica de uma pressão nível médio do mar menor no CFSR em relação ao ERA e também de uma espessura da camada entre 500 e 1000 HPa maior no CFSR também foi observada em todos os eventos de ciclones subtropicais, por isso eles não serão mostrados aqui. Como conclusões, nós vemos que a avaliação das reanálises confrontando com os dados da boia de Santos, que ambas conseguem representar bem a tendência da pressão média do mar, de suas quedas e seus máximos, e também a maré semidiurna. E que a tendência do ERA5 em superestimar a pressão média do mar ela é constante em todos os eventos. Também vemos que as correlações são mais altas para o ERA5 em relação ao CFSR. E que quando a gente observa as diferenças entre as reanálises, vemos que a espessura da camada ela é maior no CFSR em relação ao ERA5, para todos os eventos, e também que a pressão média do mar ela é mais baixa no oceano para o CFSR em relação ao ERA5. Aqui estão as referências. Obrigada! Olá,
Eu me chamo Natasha Carvalho e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do vento a 10 metros de altura das reanálises CFSR ERA 5 para o Atlântico Sul, usando dados coletados in situ e via sensoramento remoto. Eu sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em meteorologia da UFRJ e nesse trabalho fui orientada pelos professores Claudine Berezinski e Fernanda Vasconcelos. Indo para a introdução e objetivo, o vento é uma variável de suma importância para as atividades offshore. Entretanto, dados observacionais coletados in situ, ou seja, em anemômetros em boias no oceano, são escassos, e os dados estimados via sensoramento remoto eles possuem uma baixa amostragem temporal, porque dependem do horário de passagem do satélite pela região. As reanálises, então, elas se tornam uma solução para desenvolver estudo nessas áreas. Só que é necessário fazer uma avaliação prévia, e esse é o objetivo desse trabalho: identificar quais as modernas reanálises melhor representam a intensidade do vento a 10 metros de altura na região do Atlântico Sul, com enfoque na Bacia de Santos. A Bacia de Santos é uma importante região petrolífera aqui brasileira. Ela se estende de Cabo Frio a Florianópolis e eu vou mostrar ela um pouquinho melhor quando eu chegar na metodologia. Indo para a parte de dados, nós usaremos dados do V10M, vento a 10 metros da reanálise ERA 5, que tem resolução de 0,25 e resolução temporal horária. Dados de vento do CFSR com resolução de meio grau e resolução temporal horária também. Os dados de vento a 10 metros medidos pelas boias de Santos e Florianópolis do Programa Nacional de Boias, que também tem resolução horária e período de aquisição de dados distintos. Esses dados são qualificados pela Marinha e vão de abril de 2009 a julho de 2017 para Florianópolis e de abril de 2011 a julho de 2017 para Santos. Também usaremos os dados de V10M estimado pelo ASCAT, um escaterômetro a bordo do satélite Metop-A. Ele tem resolução espacial de 0,125 e está limitado às passagens ascendentes e descendentes do satélite pela região de estudo. Chegando na parte da metodologia, a avaliação das reanálises ERA 5 CFSR vai ser feita de duas maneiras: pontualmente, confrontando os dados da reanálise com os dados coletados pelas boias de Santos e Florianópolis, e espacialmente, confrontando os dados das reanálises com os estimados pelo ASCAT, inicialmente para o ano de 2009. Também é feita uma comparação entre os dados da boia e do ASCAT, que são as nossas duas medidas, para ver se elas estão correlacionadas. À direita eu apresento a figura com o nosso domínio de estudo, que vai de 80 oeste a 0 oeste e de 10 graus norte a 60 graus sul. E agora um zoom na região da Bacia de Santos, que vai de Cabo Frio a Florianópolis, onde os diamantes mostram a posição média das boias que a gente utilizou nesse estudo. Seguindo com a metodologia, nós temos que as avaliações pontuais foram feitas extraindo os dados de vento a 10 metros do ponto de grade mais próximo à localização da boia, e as avaliações espaciais foram feitas, primeiro, interpolando os dados do ASCAT e do ERA 5 para a grade do CFSR, que é de meio grau, para permitir a comparação, e depois foram feitos pares de dados ASCAT e reanálise com o mesmo horário e mesma localização. Exemplo, o ASCAT passa pela nossa região às 9 da manhã. Então, os dados das reanálises ERA 5 e CFSR das 9 da manhã para aquela porção onde o ASCAT passou são comparados com ele. Para fazer essas avaliações, nós usamos as métricas estatísticas erro médio, o bias, a raiz do erro quadrático médio, a média, o desvio padrão e a correlação. Chegando aos nossos resultados, começando com a avaliação pontual das reanálises para a boia de Santos, nós temos que, ali avaliando a média, o CFSR é o que mais se aproxima do valor encontrado para a boia, com 6,19, e o ERA 5 ele apresenta uma média um pouquinho mais baixa, com 5,96. Os desvios padrões são próximos. Esse mesmo padrão que a gente viu na média ocorre também no máximo, o CFSR se aproxima mais e o ERA 5 fica um pouquinho mais baixo. O mínimo é praticamente igual, tanto para a reanálise quanto para a boia, muito próximo a zero. Com relação à correlação, a correlação do ERA 5 é quase 10% maior do que a correlação do CFSR. O bias apresenta valores negativos, indicando subestimativa, e a raiz do erro quadrático médio mostra que essa subestimativa é em torno de 2 metros por segundo. Indo para a boia de Florianópolis, a gente percebe que alguns padrões que a gente viu na boia de Santos se repetem. O CFSR se aproxima mais da média e também se aproxima mais do máximo do que o ERA 5. Os desvios padrões também são relativamente bem próximos e a correlação do ERA 5 é maior do que a do CFSR. O bias também indica valores negativos, indicando subestimativa, em torno de 2 metros por segundo, como a gente pode ver na raiz do erro quadrático médio. Na avaliação dos ciclos anuais e diurnos, o ciclo anual à esquerda e o ciclo diurno à direita, a gente vê que as duas reanálises conseguem representar a tendência anual e diurna da variação do vento. Explicando um pouco a figura, as linhas sólidas indicam os dados das reanálises, indicam os dados das boias, a linha pontilhada indica os dados do CFSR e a linha tracejada os dados do ERA 5.
As cores amarelas indicam os dados para Florianópolis e as cores azuis para Santos. Então, o que a gente consegue ver é que tanto no ciclo diurno quanto no ciclo anual, as reanálises conseguem seguir as tendências de variação. E também aqui a gente pode ver, principalmente no ciclo anual, essa diferença de aproximadamente 2 metros por segundo em todo o ciclo, que corrobora com a nossa raiz do erro médio quadrado, que era justamente essa subestimativa por parte das reanálises. Comparando agora o ASCAT com a boia, a gente vê que eles são muito parecidos, com valores elevados de correlação, 95% para a boia de Santos e 93% para a boia de Florianópolis. O bias indica uma leve subestimativa do ASCAT em relação às boias, e essa subestimativa é em torno de 1 metro por segundo, mas mesmo assim são dados muito parecidos, então a gente pode usar o ASCAT como nossa verdade. Indo para a avaliação espacial das reanálises, né? As figuras da esquerda sempre referentes ao ERA 5 e as figuras da direita sempre referentes ao CFSR. A gente vê que no bias para o ERA 5, a gente tem subestimativa em praticamente todo o domínio, com exceção dessa região próxima ao litoral da Argentina. Já no CFSR, a gente vê o contrário, a gente vê um bias positivo indicando superestimativo. Mas se a gente olhar para dentro da bacia de Santos, mais ou menos onde ficam as nossas boias, a gente vê que tem uma corzinha azul, indicando que nesses pontos existem subestimativa. E isso mostra a importância de você fazer uma avaliação espacial, não só pontual. A raiz do erro quadrático médio mostra que o CFSR representa erros mais elevados do que o ERA 5, mas de maneira geral eles pontuam as mesmas áreas. Por exemplo, próximo a 10 graus sul estão os menores erros, e aqui próximo a 50 graus sul estão os maiores erros para as duas reanálises. Olhando a média, a figura da esquerda é a média do ASCAT para o ano de 2009, a figura do meio é a média do ERA 5 para o ano de 2009 e a da direita do CFSR. A gente consegue ver que elas são muito parecidas, indicando que as análises conseguem representar bem esse padrão do vento a 10 metros. A única coisa que a gente destaca aqui é que o CFSR ele intensifica um pouco os ventos em algumas regiões, como por exemplo aqui e aqui no sul da América do Sul. Em relação ao desvio padrão, novamente, a gente vê que as análises conseguem marcar o mesmo padrão. Aqui próximo a 5 graus sul estão os menores valores de desvio padrão e aqui próximo a 50 graus sul os maiores valores para as duas reanálises, mas o desvio padrão do CFSR é um pouco maior do que o do ERA 5 e um pouco maior do que o observado. Com relação à correlação, nós temos valores muito bons de correlação. Novamente, os pontos de menores correlações batem nas duas reanálises, aqui próximo a 0 grau de latitude, e os maiores valores aqui embaixo, próximo a 50 graus, 40 a 50 graus sul. As correlações do ERA 5 continuam maiores na avaliação espacial do que as do CFSR, então o ERA 5 acaba se destacando nesse quesito. Chegando às nossas conclusões, né, os dados estimados pelo ASCAT, os dados in situ, possuem os mesmos padrões, com uma leve subestimativa por parte do ASCAT. Os ciclos anuais e diurnos eles são bem representados pelas reanálises, e as duas reanálises apresentam valores negativos de bias na avaliação pontual, indicando subestimativa para as boias. Para as duas boias, o ERA 5 apresentou os menores valores de erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio, e os maiores valores de correlação, e dessa forma ele se destacou positivamente. Os resultados preliminares da avaliação espacial, né, a gente só fez para o ano de 2009, mas a ideia é expandir para um período maior, mostram que as reanálises representam bem o vento a 10 metros, com valores elevados de correlação para a nossa área de estudo. O bias indica subestimativa por parte do ERA 5, em praticamente todo o domínio, tirando aquela região próxima à costa da Argentina, e superestimativa para o CFSR, exceto nos pontos onde a gente fez a comparação com a boia. A média do vento a 10 metros para o ano de 2009, do ASCAT, do ERA 5 e do CFSR apresentam grandes similaridades. Então, muito obrigada, e para quem quiser mais informações sobre essa parte de comparação de reanálise, eu deixo aqui o meu contato. Olá a todos, eu me chamo Juan Neres e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Climatologia de Ciclones e Sistemas Frontais na região da Bacia de Santos. Um trabalho de coautoria de Rebeca Goldwag, Natasha Carvalho, Fernanda Vasconcelos e Claudine Derekzinski. O trabalho está dividido em introdução, ciclones, sistemas frontais, conclusões e referências. A Bacia de Santos, marcada em azul no mapa, estende-se desde Florianópolis, Santa Catarina, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e é uma importante região petrolífera brasileira. Nela estão presentes expressivos campos de exploração do pré-sal,
respondendo por mais de 70% da produção da Petrobras nessa camada. Devido à intensificação da produção e, consequentemente, o aumento do tráfego de embarcações na bacia, se faz necessário compreender a climatologia dessa região. Para esse trabalho, foi utilizada essa região em vermelho e também foi feita uma divisão na bacia entre regiões norte e sul, para fazer uma melhor comparação dos resultados. Iniciando pelos ciclones, para o rastreamento deles foi utilizado o programa TREC e saídas com intervalo a cada 6 horas de velocidade relativa do ar em 850 HPA da reanálise era INTRI. O programa TREC ele é projetado para rodar numa esfera, a fim de evitar a utilização de projeções que podem introduzir baias. E os ciclones são inicialmente identificados como mínimos campos de velocidade relativa em 850 HPA. O programa usa o método vizinho mais próximo, em que checa os pontos mais próximos dentro das mesmas características, então associa com a trajetória. Se esses pontos são similares, o TREC realiza um agrupamento deles, detecta o seu centro e escolhe o ponto representativo do grupo. A localização e o valor do campo relativo a esse ponto são armazenados. Em seguida, o programa realiza os mesmos passos para o próximo tempo, aplicando o método vizinho mais próximo e uma otimização de função de custo. Aqui está a climatologia de ciclones na Bacia de Santos, de 81 a 2010. A região norte está marcada em laranja, a região sul em azul e a bacia inteira como em verde. É possível ver uma divisão também das estações de verão, outono, inverno, primavera e anual, e a marcação com as barras de erro são o desvio padrão. É possível ver logo de cara uma diferença entre as regiões norte e sul, com uma maior frequência na região norte. E também é possível ver que o máximo de ciclones passa no verão, com um total de 4 na bacia toda, e um mínimo no inverno, com um total de 2 ciclones, uma frequência de 2 ciclones na bacia toda também. E é possível ver que aproximadamente 12 ciclones passam em toda a bacia ao longo do ano. Porém, mesmo tendo essa média de 12 ciclones por ano, não significa que todo ano irá passar 12 ciclones na bacia. É possível ver nesse gráfico da variabilidade interanual de ciclones, que, por exemplo, há anos em que você teve 23 ciclones passando, como em 1983, ou 21 em 2010, mas também teve mínimos de 6 ciclones, tanto em 93 quanto em 2007, apesar da média ser de 12,2. Isso mostra que a variabilidade interanual dos ciclones é bem alta. Já para os sistemas frontais, foram utilizadas as saídas com intervalo a cada 6 horas da reanálise ERA 5, de 3 dados, de temperatura do ar em 925 HPA, de pressão nível médio do mar e componente meridional do vento em 925 HPA. Foram feitas médias diárias de todas as variáveis nas regiões da bacia. Em seguida, se fez uma verificação se o dia atual, em comparação ao anterior, cumpre os 3 critérios de Andrade, que são queda na temperatura do ar, aumento na pressão nível médio do mar e a componente meridional do vento positiva. Se após todos os critérios serem obedecidos, é contabilizado como a passagem de uma frente fria. E caso o dia seguinte as 3 condições forem novamente observadas, será considerado como o mesmo sistema, não um novo. Agora, partindo para o mesmo gráfico, porém para os sistemas frontais, é possível ver que em todas as estações não houve diferença entre as regiões norte e sul. A diferença foi mínima. E dá para ver também que há um movimento ascendente, com mínimos no verão, de aproximadamente 10 sistemas frontais passando na bacia toda, e máximos na primavera, com aproximadamente 14 sistemas frontais passando na primavera. Porém, há uma média de aproximadamente 49 passando pela bacia toda ao longo do ano, e novamente, a variabilidade interanual para esse sistema também é muito alta, como é possível ver aqui nesse gráfico, que nós tivemos máximos de 57 sistemas passando em 2003 e em 2009, e mínimos de 43 passando em 81 e 42 em 2001, apesar da média de 49 sistemas passando por ano. Partindo para as conclusões, foi possível ver que a divisão da bacia em regiões norte e sul se fez necessária para os ciclones, porém não apresentou grandes diferenças para os sistemas frontais. A região sul possui uma frequência maior de ciclones e sistemas frontais em comparação com a região norte, porém essa diferença é muito menos acentuada nas frentes em relação aos ciclones. A bacia apresenta seus valores máximos de ciclones no verão, 4, e mínimos no inverno de 2, e máximos de sistemas frontais na primavera, de 14, e mínimos no verão de 10. Apesar da média de aproximadamente 12 ciclones e 49 sistemas frontais por ano na bacia, há uma alta variabilidade interanual, com valor mínimo de 6 e máximo de 23 ciclones,
e um mínimo de 42 e máximo de 57 sistemas frontais. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado. Um agradecimento também à Petrobras pelo suporte financeiro e fomento a esta pesquisa. Olá, meu nome é Marina de Oliveira e junto com os meus orientadores Anita Drummond e Newton Évora do Rosário, irei apresentar a minha pesquisa de comparação entre as estimativas de precipitação mensal do GPM-IMERGE e as medições de superfície do DAEE para a região do Grande ABC, de 2001 a 2016. Nós somos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e pertencemos ao Laboratório de Clima e Poluição do Ar. A área de estudo foi a região do Grande ABC Paulista, localizado a sudeste do estado de São Paulo. O Grande ABC é composto por 7 municípios: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André. É uma região localizada próxima à Serra do Mar, e seus municípios possuem características heterogêneas por conta disso, de áreas urbanas e úmidas, próximas também à represa Billings. O Grande ABC possui uma importância hidrológica, pois abrange grande parte da represa, que além da sua importância para a região metropolitana de São Paulo, é uma fonte de abastecimento de água na região. Assim, o objetivo da pesquisa é fazer uma análise quantitativa dos dados de satélite e de estações em superfície para avaliar a precipitação nessa região. Ao lado, temos o mapa dos limites municipais, com destaque para o município de Rio Grande da Serra, em que não foi possível realizar análise devido à inconsistência dos dados. O método utilizado teve como a primeira etapa adquirir os dados de satélite do GPM-IMERGE, que possui uma resolução de aproximadamente 10 km, e o período analisado foi de 2001 a 2016. E também a coleta dos dados das estações em superfície, disponibilizados pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o DAEE. Para esses dados, foram escolhidas estações com valores mais homogêneos para o mesmo período, exceto para Rio Grande da Serra. Foram utilizadas, então, as análises estatísticas de comparação, viés, que é a diferença entre dados, a raiz do erro quadrático médio e a correlação. É importante também salientar que foram utilizados os dados absolutos observados. Dessa forma, temos então a comparação de uma estação do DAEE por município e 7 pontos de grade do IMERGE, como vemos ao lado, nos pontos em cor de vermelho e azul. A imagem também apresenta a relação da precipitação total acumulada em gradiente de cores, com base nos dados do IMERGE, sendo as cores mais escuras correspondentes a maiores precipitações. O primeiro resultado foi a análise através dos gráficos de dispersão, que estabelecem uma relação entre o DAEE e o IMERGE. Os gráficos também apresentam os coeficientes lineares e as equações da reta. Para os municípios em que foram possíveis de fazer análise, vemos que o coeficiente linear, que evidencia a proximidade dos dados, foi menor para os municípios de Ribeirão Pires e Mauá, em vermelho, e em preto as demais, que se manteve praticamente constante para todos os outros municípios. Analisando a estatística dos municípios, fiz uma tabela de desvio padrão do DAEE, correlação, valores de viés e valores do RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio. Destaquei primeiramente os municípios de São Bernardo do Campo e Santo André, que foram escolhidos porque possuem estações de superfície do DAEE e também pontos de grade do IMERGE dentro dos limites municipais. Os valores de correlação para esses municípios foi de 0,87 e 0,82, respectivamente. Os dados de viés, ou seja, da diferença entre os dados, foram menores. E também o do RMSE também foram menores, o que indica uma menor incerteza dos dados. Já analisando os municípios de Mauá e Ribeirão Pires, que tiveram menores valores de correlação, vemos também que o RMSE
foi maior que o desvio padrão do DAE, o que mostra também uma maior incerteza nos dados. É importante também observar que a correlação entre os dados foi de 0,8 e 0,7 aproximadamente. Ao analisar o ciclo anual para todos os municípios e utilizando o DAE como referência, temos no primeiro gráfico o viés normalizado pela média climatológica mensal do DAE, com valores em porcentagem. Vemos que os valores são altos e positivos, o que mostra que o IMERGE pode ter superestimado a precipitação em quase todos os municípios. No segundo gráfico, temos então os valores de RMSE dividido pelo desvio padrão mensal do DAE, que apresenta o erro associado com os valores maiores e menores que o observado. O gráfico realça valores melhores no inverno, que são valores mais baixos, exceto o mês de agosto. Para ambos os gráficos, Mauá e Ribeirão Pires, que são as curvas de cinza e amarelo, foram os que tiveram menor associação, comparados com os outros municípios. Como exemplo, podemos observar o ciclo anual para os municípios de Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo. Temos então a curva de dados para o DAE, em vermelho, e em azul para o IMERGE, juntamente com os valores máximos e mínimos associados. Observando primeiramente o município de Ribeirão Pires, uma das hipóteses para a baixa correlação dos dados é a localização da estação do DAE, que está em uma área urbana, e o ponto de grade do IMERGE, que está localizado a uma área úmida, próxima à represa, o que pode implicar em valores distintos. Essa menor associação pode ser devido a essa heterogeneidade do próprio município? É importante pensar a respeito. Já para o município de São Bernardo do Campo, como referência para o município com melhor correlação, podemos então associar que esses melhores resultados foi devido à presença de 3 pontos de grade do IMERGE dentro do seu limite municipal? Seria esse o fator que aumenta a representatividade? Também é importante pensar. Como conclusão, observamos que a presença da represa Billings pode influenciar na climatologia da região do Grande ABC. Também que o IMERGE aponta uma distribuição heterogênea da precipitação acumulada anual para a mesma região e que, em geral, o IMERGE superestima a precipitação acumulada em comparação aos dados do DAE. Entretanto, os coeficientes de correlação entre as bases de dados estão na ordem de 0,8, o que indica similaridade na variabilidade temporal, que é favorável para aplicação em estudos de variabilidade climática. Os municípios que tiveram maiores valores, ou seja, valores mais satisfatórios, foram Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André, e municípios menos satisfatórios foram Mauá e Ribeirão Pires. Com isso, é importante repetir as análises com anomalias, para poder eliminar o erro sistemático presente nos conjuntos, bem como uma pesquisa mais aprofundada, considerando características dos municípios, como localização e reconstrução dos dados com outros conjuntos. Esse estudo consiste no primeiro passo da minha pesquisa, que busca aplicar dados do IMERGE no Grande ABC Paulista para investigar o SPI em extremos climáticos. Obrigada pela atenção. Faço meus agradecimentos à Universidade Federal de São Paulo e ao LabClip, o Laboratório de Clima e Poluição do Ar, na qual faço parte, por todo o apoio. Também pelo apoio financeiro da FAPESP e CNPq, e um agradecimento especial ao LAMET, o Laboratório de Meteorologia, e à Universidade Estadual Norte Fluminense. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Olá a todos, meu nome é Rosiângela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Eólico na região Norte Fluminense. O foco do trabalho é a região Norte Fluminense porque ela apresenta um bom potencial eólico estimado.
Ela está localizada na região sudeste, que, segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, tem o segundo maior potencial eólico estimado do país. Só que dados de 2018 indicam que, embora a região sudeste tenha o segundo maior potencial eólico estimado, ela só contribui com 0,1% da produção eólica nacional, perdendo inclusive para o sul e para o norte, que têm potenciais eólicos estimados menores. Dados de 2018 também informam que tem mais de 7.000 aerogeradores instalados em 583 parques eólicos em 12 estados do Brasil. Então surge a pergunta: onde estariam esses parques? Por que a região sudeste tem uma geração tão baixa? Essa figura mostra a distribuição desses parques eólicos nos estados do Brasil. A maioria fica no Nordeste, que tem o melhor potencial eólico estimado, e apenas um parque eólico está instalado na região Sudeste, no Rio de Janeiro, que é o Parque Eólico Gargaú, em São Francisco de Itabapoana. Acontece que, para um empreendimento desse porte, é necessário fazer uma avaliação da viabilidade técnica e econômica do projeto, e essa avaliação passa pela estimativa confiável da variabilidade do vento no local de interesse. Diante disso, os objetivos do trabalho são: objetivo geral, estudar o comportamento do vento e avaliar o potencial eólico na região norte fluminense, e os objetivos específicos são: analisar o comportamento sazonal e horário do vento e avaliar as estimativas do potencial eólico a 50 e 100 metros de altura. Na metodologia foram utilizados dados de 2 estações do IMET, uma em Campos dos Goytacazes, em São Tomé, com dados disponíveis de 2009 a 2018, essa estação apresentou 15,2% de falhas, e a estação de Macaé, com dados disponíveis de 2007 a 2018, com 4,9% de falhas. Importante dizer que a velocidade e a direção do vento foram obtidos a 10 metros de altura nessas estações do IMET. Foram feitas análises da velocidade e da direção do vento de 2 formas, uma análise sazonal por estação do ano e uma análise horária de 6 em 6 horas. Também foram plotados gráficos de análise descritiva do tipo boxplot e rosa dos ventos. Por fim, foi feita uma estimativa do potencial eólico calculando a densidade de potência. Para a estimativa de potencial eólico, por meio da densidade de potência, foi utilizada a lei de Betz. Pela fórmula, a densidade de potência é diretamente proporcional ao cubo da velocidade. Foram calculadas as densidades de potência a 10, 50 e 100 metros. Para isso, foi necessário obter as velocidades nessas alturas. As velocidades a 10 metros são aquelas já registradas nas estações do IMET. Para obter as velocidades a 50 e 100 metros, foi feita a extrapolação da velocidade do vento, utilizando a lei logarítmica. A lei logarítmica da velocidade do vento permite que se obtenha a velocidade a qualquer altura, desde que se tenha a velocidade do vento numa altura de referência, que no nosso caso é a 10 metros. Além disso, tem que ser observado o comprimento de rugosidade, que depende da superfície do local. Para Macaé, o comprimento de rugosidade foi de 0,5 metros e para São Tomé esse comprimento foi de 0,3 metros. Esses valores são os comumente usados nos estudos para essa região. Partindo para os resultados, temos aqui a primeira análise, que é a análise sazonal, ou seja, por estação do ano. Esse é o boxplot da velocidade do vento para Macaé e para São Tomé, nas estações verão, outono, inverno e primavera. Os pontos vermelhos são as velocidades médias e as linhas no interior das caixas representam as medianas. No que diz respeito à dispersão, o comportamento das 2 séries de dados é bem semelhante. O tamanho das caixas e a disposição no gráfico é aproximada. Analisando as médias, é possível verificar que as maiores velocidades são obtidas na primavera, tanto em Macaé quanto em São Tomé, e ainda que as menores velocidades são registradas no outono. Também é possível observar que as maiores médias são registradas em São Tomé. Outra análise feita por estação do ano é a da direção do vento. Essas são as rosas dos ventos para Macaé no verão, outono, inverno e primavera. Esses gráficos indicam predominância de ventos de nordeste em todas as estações do ano, sendo que essa persistência de ventos de nordeste é maior no verão. Os mesmos resultados são observados nas rosas dos ventos de São Tomé.
incidência de ventos de nordeste em todas as estações do ano, com persistência maior no verão. A próxima análise é a análise horária, de 6 em 6 horas, UTC. Esse é o box plot da velocidade do vento para Macaé e para São Tomé. Só que agora a análise é feita nos horários de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17 e de 18 a 23 horas. As velocidades médias estão indicadas nas figuras. É possível verificar que as maiores velocidades estão entre 12 e 23 horas, sendo que de 12 a 17 horas essas médias são maiores. Para Macaé, as maiores velocidades estão acima de 3 metros por segundo e para São Tomé, acima de 4 metros por segundo. Aqui está a análise horária da direção do vento. Pelas rosas dos ventos é possível identificar a incidência de ventos de nordeste para Macaé de 0 a 11 horas, sendo que de 12 a 23 horas a incidência é de ventos de leste. Já para São Tomé, durante todos os intervalos, a predominância é de ventos de nordeste. Em relação ao cálculo da densidade de potência, a velocidade a 10 metros foi extrapolada para as alturas de 50 e 100 metros e constam nessa tabela os valores respectivos. Constam ainda os valores das densidades de potência obtidos com as velocidades médias a 10, 50 e 100 metros. Na análise sazonal, temos que as velocidades médias de São Tomé são sempre maiores que as de Macaé. As maiores médias são identificadas na primavera e no verão. Por exemplo, a 100 metros para Macaé, na primavera, foi estimada a velocidade de 5,46 metros por segundo. E em São Tomé, também a 100 metros na primavera, a velocidade média estimada foi de 7,72 metros por segundo. E quando se apura a densidade de potência, como as velocidades de São Tomé são maiores que as de Macaé, a densidade de potência também é maior para São Tomé. E ainda, como as maiores velocidades são registradas na primavera e no verão, as maiores densidades também são estimadas nessas estações do ano. Por exemplo, a 100 metros na primavera em São Tomé, a densidade de potência é de 281,32 watts por metro quadrado. Enquanto que para Macaé, nas mesmas condições, essa densidade é de 99,83 watts por metro quadrado. Nessa outra tabela estão as velocidades e as densidades de potência horárias, a 10, 50 e 100 metros, para Macaé e para São Tomé. As maiores médias estão entre 12 e 23 horas e, consequentemente, as maiores densidades de potência estão nesses horários, como, por exemplo, para Macaé, de 12 a 17 horas, foi estimada uma densidade de potência de 113,16 watts por metro quadrado. E nesse mesmo horário, também a 100 metros, a densidade para São Tomé é de 296,38 watts por metro quadrado. Ressaltando que foram observadas maiores velocidades médias para São Tomé, resultando numa maior densidade de potência nos intervalos analisados. Agora, as conclusões do trabalho. No que diz respeito à direção do vento na região em estudo, há predominância de ventos de nordeste com persistência maior no verão. Em relação à análise sazonal, as maiores velocidades foram registradas na primavera e no verão. As maiores velocidades foram estimadas na primavera a 100 metros, sendo 5,46 metros por segundo para Macaé e 7,72 metros por segundo para São Tomé. As menores velocidades foram registradas no outono. Em relação à análise horária, as maiores velocidades foram registradas entre 12 e 23 horas, UTC. As maiores densidades de potência foram estimadas entre 12 e 17 horas, UTC, a 100 metros, sendo 113,16 watts por metro quadrado para Macaé e 296,38 watts por metro quadrado para São Tomé. Por fim, São Tomé apresentou maiores velocidades em todas as estações do ano e em todos os horários analisados. Consequentemente, apresentou maior densidade de potência. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Nayara Carmo e o título do trabalho que eu vou apresentar é Uso de redes neurais artificiais para refinamento de previsões de radiação solar global fornecidas pelo modelo WRF. Eu vou começar contextualizando o trabalho. A seguir eu vou falar sobre os objetivos, o referencial teórico, a metodologia de trabalho,
os resultados, as conclusões e, por fim, sugestões para trabalhos futuros. Bom, não é novidade que o tema energias renováveis tem ganhado cada vez mais importância, não só no Brasil como no mundo, e o Brasil, devido à sua abundância de recursos naturais, leva grande vantagem e o uso de tecnologias renováveis encontra bastante aplicação no Brasil. Aqui eu mostro um gráfico do Balanço Energético Nacional 2018, ano base 2017, eu estou discriminando um trecho desse gráfico referente a 5,9% da oferta interna de energia referente à lixívia e outras renováveis. Então, eu ampliei esse gráfico e estou mostrando as participações das energias eólica e solar. Elas são participações ainda muito pequenas, porém, se a gente observar a evolução delas entre um ano e outro, principalmente no caso da solar, dá para perceber que são fontes bastante promissoras para os próximos anos aqui no Brasil. Porém, uma grande desvantagem das duas é a sua intermitência, algo que poderia encontrar uma boa solução ou um bom suporte no uso de ferramentas que fornecessem uma noção boa sobre o que vai acontecer no curto e curtíssimo prazo com a oferta de vento e de sol, por exemplo. E aí que entra o motivo do meu trabalho, o objetivo do meu trabalho, que é implementar um modelo de redes neurais artificiais para a previsão de radiação global horizontal. Para isso foram utilizadas medições da base de dados do Sonda para São Martinho da Serra, no Rio Grande do Sul, e utilizando NWPs fornecidas pelo modelo WRF. As etapas do trabalho consistiram de caracterizar um modelo de rede neural eficaz para a base de dados em questão. Foi utilizada a NTS-Tool, uma ferramenta do MATLAB. Foram desenvolvidos diferentes experimentos, considerando diferentes tipos de redes e inputs para a rede neural, buscando aquela que fosse mais assertiva. E com essa mais assertiva foi feita uma análise de sensibilidade, possibilitando melhorar a performance da rede. Bom, uma rede neural artificial, ela é um sistema parecido com o cérebro dos animais, é uma estrutura de processamento altamente paralelo, cuja unidade de processamento é o neurônio artificial, cujo funcionamento é semelhante ao de um neurônio biológico. Então, esse processamento altamente paralelo permite à rede neural artificial processar informações e aprender comportamentos, aprender padrões. O modelo WRF é um modelo de mesoescala de previsão numérica de tempo projetado para aplicações de pesquisa atmosférica e previsão operacional. O ponto central da malha eu deixo aí destacado, com uma resolução de 20 km, e a integração foi feita pelo meteorologista Fabrício Polific da Silva. As previsões foram feitas para a cidade de São Martinho, como eu falei, com um horizonte de 30 horas de integração. Aqui eu mostro algumas rodadas do WRF ao longo de um dia para mostrar o efeito da radiação nesta região, perto de São Martinho. Aqui, às 7 horas da manhã, não tem uma incidência de radiação na região, porque o dia está nascendo. Ao longo do dia dá para perceber uma radiação até 700 watts por metro quadrado, entre 600 e 700, né, nesse gráfico, nesse mapa. E dá para perceber também umas regiões com uma radiação mais baixa que podem significar a passagem de sistemas. E aqui uma outra imagem já mostrando a radiação ao fim do dia. A variável de estudo é a irradiação global horizontal, que é no caso, a variável de estudo para utilização, por exemplo, num painel fotovoltaico, seria a radiação no plano inclinado, a irradiação global no plano inclinado, que seria uma fração dessa irradiação global horizontal. Portanto, entender o comportamento da irradiação global horizontal permite um entendimento, fornece uma boa noção sobre o comportamento da irradiação global no plano inclinado, uma vez que a inclinação dos painéis vai ser feita mais ou menos como angulação próxima da latitude local. E essa irradiação global ela é composta da soma das irradiações difusa e direta normal.
Bom, as etapas de trabalho consistiram do pré-processamento das observações do sonda e das saídas do modelo de previsão, a definição, treinamento e comparação de diferentes tipos de redes neurais e uma análise de sensibilidade, considerando esses parâmetros que eu listo no slide, para buscar a rede de melhor performance. Aqui eu mostro os dois tipos de redes neurais recorrentes que foram trabalhadas neste estudo, a rede do tipo NAR e NARCS. A diferença entre as duas é que a rede do tipo NARCS utiliza para formar a previsão, além desse espaço de delay das observações anteriores, um delay definido pelo usuário, também utiliza variáveis auxiliares, que podem ser pressão, temperatura, velocidade de vento, enfim. Aqui eu listo as variáveis auxiliares que foram utilizadas, que também constam no sonda, na base de dados sonda. Aqui eu mostro os experimentos obtidos combinando essas diferentes variáveis para obter a rede de melhor performance. E aqui eu mostro uma tabela com os erros em cada um dos casos e dá para perceber que a rede de melhor performance foi a rede de número 5, que utilizou todos os parâmetros da base de dados mais os de previsão, do WRF. Além disso, eu destaco os dois experimentos 0 e 2 que utilizaram como parâmetros de entrada as observações do sonda ou, no caso do experimento 2, as observações com as previsões. E os erros foram bem altos e as correlações foram bem baixas nesses dois casos, como dá para perceber aqui, uma vez que uma possível causa para esses erros foi a diferença entre os dados no período da noite, porque os dados fornecidos pelo modelo de previsão no período de noite indicam justamente 0, porque não tem radiação. Mas no caso do sonda, são pequenos valores negativos e provavelmente isso acabou levando a uma propagação do erro. Aqui eu mostro os gráficos dos modelos de previsão para ser possível comparar com as observações para um dia escolhido, que está aí na tela, e o modelo que obteve melhor performance foi o de número 5, que está destacado aí essa linha preta. A seguir, com esse conjunto de parâmetros de entrada, foi feita a análise de sensibilidade, variando os parâmetros de entrada que eu deixei aí na tela, e isso permitiu obter a configuração de melhor performance, que além dos dados de entrada que eu mencionei anteriormente, apresentam percentuais de dados de treinamento, validação e teste de 70%, 15% e 15% respectivamente, 10 neurônios na camada oculta, um delay de 50 para usar na previsão, um passo à frente, e o algoritmo de treinamento Bayesian Regularization. Bom, então, para concluir, foi possível desenvolver um modelo de previsão de irradiação global horizontal a partir de redes neurais artificiais e o modelo WRF. Foi comparado o desempenho de diferentes tipos de redes, entradas e as respectivas saídas foram comparadas com os valores observados e com esse modelo mais acurado foi feita uma análise de sensibilidade para obter a rede com melhor performance. Como sugestões para trabalhos futuros, podem ser feitas outras redes neurais, considerando dessa vez dados de potência de uma planta fotovoltaica ou de uma planta CSP. Pode-se usar inclusive como variável target, como parâmetro de saída, como output, a previsão de dados de potência, a previsão de potência de uma planta, ou também pode-se usar para prever velocidade de vento e potência numa planta eólica, por exemplo. Aqui eu deixo algumas referências e muito obrigada. Oi, tudo bem? Eu me chamo Lucas Antônio e o título do trabalho é Radiação Solar Global, Previsão Numérica para uso nas estimativas de geração de energia fotovoltaica no estado do Rio de Janeiro. Aqui eu trago o roteiro da apresentação. Vamos começar com o contexto e a motivação para a realização do trabalho, os objetivos geral e específico dele, em seguida a metodologia adotada até então, os resultados obtidos e, por fim, as conclusões e referências.
Nas últimas décadas, tem se colocado em pauta agendas de desenvolvimento que têm como pilar a sustentabilidade. Nesse contexto, as energias renováveis e limpas se apresentaram como boa alternativa à geração energética tradicional, ou seja, elas têm apresentado um menor impacto ambiental, principalmente. Mas, em contrapartida, elas apresentam desafios também a serem trabalhados. A energia fotovoltaica, que tem como entrada principal a radiação solar global, fica, por exemplo, em função da variação que esse parâmetro apresenta, como, por exemplo, intermitência sazonal, além da evidente indisponibilidade no período da noite. Aqui eu trago um recorte para o estado do Rio de Janeiro do Atlas Solar do Banco Mundial. Ele mostra, através de uma escala de cores, o potencial de geração de energia fotovoltaica de uma determinada região. O estado do Rio, assim como a maioria dos estados brasileiros, apresenta um bom potencial. Diante disso, faz-se interessante a existência de um modelo de previsão mais minucioso para essas regiões, para tentar fomentar o maior investimento nesse tipo de energia. O objetivo geral do trabalho é avaliar a qualidade das previsões de áreas de potencial de geração de energia fotovoltaica. E previsões essas que tenham sido calculadas a partir das previsões do WRF, hora a hora para as variáveis meteorológicas de interesse. Para isso, em primeiro momento, para ter essas variáveis, a gente precisa criar um banco de dados constituído dessas previsões para as variáveis que a gente quer, como, por exemplo, a radiação solar global, a temperatura do ar, a temperatura do ponto de orvalho, entre outros, para o estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a gente precisa desenvolver e ajustar o modelo de estimativa do potencial de geração de energia fotovoltaica, o que vai ser feito utilizando redes neurais ou regressões, por exemplo. E, por fim, avaliar essas equações ajustadas, criadas por esses modelos, e as previsões que elas são capazes de fazer, por meio de métodos estatísticos eficientes. Aqui eu discrimino a metodologia empregada nas etapas até então realizadas no trabalho. Então, para a criação do banco de dados, foram armazenadas as previsões do WRF, obtidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e também foram armazenados os dados de observação das variáveis meteorológicas pelas estações. E esses dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET. E antes de jogar esses dados de previsão numérica do WRF futuramente num modelo que é capaz de prever o potencial de geração de energia, primeiro é interessante que saibamos sobre a qualidade das previsões das variáveis individualmente. E para isso, primeiro fizemos a avaliação da qualidade dessas previsões. Então, num primeiro momento, pré-tratamos esses dados, tanto de previsão do WRF quanto de medição das estações, tratando dados faltantes, dados discrepantes, possivelmente oriundos de erros de sensores e assim por diante. E, por fim, em relação à avaliação, aqui discrimino as métricas estatísticas que utilizamos. O erro absoluto médio, a raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de correlação de Pearson e o viés. Parcialmente, os resultados da avaliação dos dados foram feitos, em primeiro momento, para a cidade de Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu discrimino o ponto de grade do WRF, que foi selecionado, a estação automática que foi escolhida, o período de análise dos dados e também a variável que foi analisada. Nesse primeiro momento, apenas a radiação global. Destaco também que as métricas estatísticas foram aplicadas em relação ao acumulado diário de energia e não em relação às previsões horárias de energia. Para comentar os resultados obtidos, trago dois gráficos referentes aos meses de março e junho de 2020. Esses gráficos são referentes aos acumulados por dia de radiação global. Em azul, temos o valor de fato medido nas estações meteorológicas para aquele dia. E em amarelo, verde e vermelho, respectivamente, temos as previsões feitas com 24, 48 e 72 horas de antecedência. Aqui trago uma tabela
com os resultados das avaliações estatísticas para o acumulado de radiação global diária para todo o período de fevereiro a julho de 2020, para os 3 horizontes analisados, 24, 48 e 72 horas de antecedência. As conclusões até então obtidas para os dados de fevereiro a julho de 2020 para a radiação global acumulada por dia para a cidade de Macaé é de que o modelo ele superestima a radiação global para uma área de 1 metro quadrado numa faixa de 1 a 1 megajoule e meio, considerando os 3 horizontes de antecedência. Todos os horizontes nessas condições já descritas apresentam uma boa correlação linear. As previsões feitas com até 24 horas de antecedência quase que chegam a 90%, mas de uma forma geral, todas apresentam uma boa correlação linear, situando ali acima de 80%. E, por fim, deixo aqui algumas referências. Obrigado por assistir. Até a próxima.